Enquanto o pessoal vai chegando aí, eu vou completando minha bureta. Faltam 3 minutinhos para a aula, né? Se vocês quiserem fazer o comentário da aula enquanto isso, o que eu estou preparando aqui, pode ficar à vontade. Se tiver alguma dúvida, né, ver o relatório. Já coloquei, postei para vocês esse relatório, né? Eu corrigi já ou ainda não? Luiz, o próximo relatório agora é para fazer completo, capa, introdução, objetivo, tudo direitinho? Não, da aula passada foi completo, foi ou não? Era só a capa, né, e os volumes, e agora Da tem semana passada, dos indicadores, foi completo ou não? Não, você não colocou, não falou nada, não. É isso que eu estou perguntando. Não, foi completo, não citei? Sim, você colocou Eu acho que eu citei completo. Você colocou que era para fazer objetivo, metodologia. Isso, é. Introdução, tudo, Isso, né? é. Nesse de hoje, não. Nesse tá. hoje eu não preciso. Então, nós vamos fazer um sim e um não. Então, você só me lembra, senão eu coloco por cima aí o... Peço para vocês, né, fazerem mais vezes aí. Deixa eu posicionar, a câmera está posicionada. Tirar aqui a nossa bureta do caminho. Ok, depois eu coloco novamente ela. Bom, já é 5h05. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Na aula passada, nós falamos sobre indicadores ácido-base, substâncias que mudam de cor, dependendo do valor de pH da solução. Então, tomar bastante cuidado de falar em pH, em indicador ácido, indicador básico. É melhor falar em indicadores que mudam de cor em função do pH, porque existem indicadores que mudam de cor em pH ácido, tem outros que mudam de cor em pH básico, e tem outros, poucos, né, que mudam de cor nessa faixa, ele é ácido e básico, tá? Então, quando tem mais uma mudança de cor também, é problemático se falar em indicadores básicos, né, ou indicadores ácidos, tá bom? Hoje a nossa aula, né? Continua sendo de
volumetria de neutralização. A nossa primeira aula de neutralização foi indicadores ácido-base. Essa aula de hoje é sobre padronização de soluções e nós vamos fazer uma titulação ácido-base. Bom, vamos falar da padronização. Hoje, nós vamos, num segundo momento, titular uma solução de ácido nítrico com hidróxido de sódio. Ácido nítrico, HNO3, com NaOH. Ou seja, vou colocar aqui na minha bureta uma solução de NaOH. Vou colocar aqui no meu LMI uma amostra de HNO3, uma amostra. Eu quero, utilizando o NaOH, determinar na prática, usando a fenolftaleína como indicador, fazer uma titulação para tanto, ok? Bom, só que antes de fazer a titulação propriamente dita, eu preciso ter certeza qual é a concentração do hidróxido de sódio que eu vou utilizar. E o hidróxido de sódio, lá, parte teórica, hein, gente? O hidróxido de sódio é um resíduo muito preocupante no laboratório, porque ele adsorve água muito rapidamente. Então, quando você abre o hidróxido de sódio para ir numa balança pesar a quantidade, ele já começa a dissolver a água do ambiente. Ou seja, aquela massa que você está pesando não necessariamente é só de hidróxido de sódio. Como o hidróxido de sódio, existem vários outros que nós precisamos padronizar a solução primeiro. Então, antes de fazer uma titulação, antes de você fazer a sua análise no laboratório, você tem que padronizar a solução que você vai utilizar. No nosso caso, para este caso, que é o hidróxido de sódio, eu uso como padrão primário. Eu uso como padrão primário. Ah, Luiz, o que é padrão primário? Opa, peraí. Padrão primário é uma substância que tem algumas características que fazem com que você possa pesá-la e trabalhar com ela sem essa distorção. Então, isso é uma característica. O padrão primário não pode absorver a água do ambiente tão facilmente, porque senão ele vai mudar a massa dele. Outra coisa, qualquer secagem que você faz na estufa, você consegue deixar ele bem sequinho, beleza? Outra coisa, geralmente com uma massa molecular grande. Grande, não precisa saber, 3.000, não. A partir de 100, 150 já é considerado um padrão. Ou seja, quanto maior a massa, melhor. Mas é possível, sim. Essas características do padrão primário fazem com que, se você fizer o cálculo, que nós já sabemos fazer, né? Preparo de solução, usando o percentual peso por peso, nós já temos uma massa que eu vou utilizar para fazer uma titulação. Fazendo isso, pesando e dissolvendo em água, porque nós trabalhamos em meio aquoso, você tem a exata concentração do seu bifstalato de potássio. Além do que, em vez de preparar uma solução de bifstalato, eu posso pesar ele diretamente do Erlenmeyer. E foi isso que eu fiz. Este Erlenmeyer aqui, hoje nós vamos tentar fazer assim, tá, gente? Eu vou aproximar do vídeo aqui, ó, para vocês verem se vocês conseguem enxergar. Então, eu tenho uma solução incolor. Neste Erlenmeyer aqui, no Erlenmeyer, eu tenho
0,1974 gramas de bifitalato de potássio. Tenho 0,1974 gramas de bifitalato de potássio. Eu vou pegar esse Erlenmeyer aqui, vou colocar ele sobre uma bureta contendo hidróxido de sódio. Vou adicionar fenolftaleína, ou seja, 3 gotinhas de fenolftaleína. A fenolftaleína, como é que é mesmo? Abaixo de 8, ela é incolor. Acima de 10, ela é rosa. Então, significa que o pH dessa solução aqui é abaixo de 8. Só para lembrar, qualquer dúvida, tá? Me fala aí. Eu estou sem o chat aberto, vou abrir o chat aqui. Depois eu respondo, tá? Depois vocês me cobram aí. Tá bom? Esse negócio do relatório, tá? Por favor. Então, pesei essa massa bifitalato nesse Erlenmeyer. Vou trazer a minha bureta para cá. E vou dar uma baixadinha aqui Quer dizer, primeiro eu vou subir para mostrar para você que o meu menisco, mesmo que você não enxergue, tá? É uma bureta de 25 ml. E a solução está aqui, o meu menisco está marcando certinho aqui, ó. Lembrar, gente, quando você trabalha com a bureta, primeiro, você tem que observar aqui embaixo se não forma bolhas. Tá? Se for uma bolha, você dá um toquinho, deixa escorrer mais. Outra coisa, eu sempre coloco uma quantidade maior, né? E abro a torneirinha aqui para parar exatamente no meu menisco. Tá bom? Então, tá aí a minha solução de hidróxido de sódio. Na minha bureta tem hidróxido de sódio. No meu Erlenmeyer tem... Vou baixar mais um pouquinho aqui. Ok? No meu Erlenmeyer eu tenho... Não, foi tão rápido. Alguém apareceu e desapareceu aqui. Nem deu tempo de permitir, tá? Então, se precisar, pede para voltar aí. Sumiu o negócio aqui. Bom, então eu tenho no meu Erlenmeyer o bifitalato, tem na bureta o hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio, gente, eu preparei ele, de novo, ó, apareceu antes de eu permitir, já desapareceu. Não sei o porquê. O hidróxido de sódio, eu preparei essa solução para ela ser aproximadamente 0,1 mols por litro. Então, teoricamente, o NaOH aqui que está na minha bureta, ela tem 0,1 mols por litro de concentração. Mas, o que é padronização? Padronização é você determinar exatamente qual é a concentração desse hidróxido de sódio. E para fazer uma padronização, eu uso o que nós chamamos de padrão primário. No nosso caso, é o bifitalato de potássio. Então, vou fazer a minha titulação. Muita atenção como eu seguro aqui a minha bureta, tá? Ó. Jamais. Quer perder o estágio? Quer perder o emprego? Põe o dedão aqui, ó. Jamais. Abraça. Ó o meu dedão, hein? Ó. Primeiro eu aperto aqui para começar a pingar. Depois eu só troco o dedo aqui para fechar. Então, ó. Vocês não vão conseguir enxergar a bolinha, mas eu posso falar que eu vou... Ó, começou... Ó o meu dedão, hein? Só apertando para baixo. Começou a pingar. Ó, pingando. Controla a velocidade. Nada de esguicho, hein? Só pingo. E aí eu começo a fazer os movimentos circulares com o Erlenmeyer. Lógico, vocês estão percebendo que eu tenho um papel branco embaixo? Por quê? Ó, se vai mudar de incolor para rosa, eu preciso ver essa mudança. Então, eu não tenho pressa, né? Minha aula dá tempo suficiente. No meu trabalho, eu também tenho tempo. Tenho que ser eficiente, mas preciso. O que é preciso mesmo, né?
conseguir valores próximos um do outro. Então, estou eu fazendo a minha titulação, tá indo. Se você estivesse aqui, eu ia falar para você, ó, perceba que está começando a pingar e ficar rosa onde o pingo cai. Está começando, está quase. Opa! Observe, não sei se você percebeu, ele ficou rosa, mas depois desapareceu. Essa cor rosa, ela tem que permanecer pelo menos por 30 segundos. Então, eu já sei que está bem perto do meu ponto de equivalência. Lembra da aula passada, ponto de equivalência? Ó, ponto final, uma gotinha a mais. 2 gotinhas a mais, está quase. Com calma, segurando firme. Aí o meu dedão, olha como é que meu dedão mudou de posição. É só esperar ficar rosa novamente. Estou pingando bem devagar para conseguir um valor bem preciso. De olho, meu dedão. Não estou agachado, estou numa posição ereta. Vamos, parou de pingar, deixa eu colocar mais uma gotinha aqui. Opa, ó, pronto. Rosinha claro. Espera aí 30 segundos. Vou subir aqui a nossa bureta e vamos olhar qual é o volume certo, ou seja, no meu menisco certinho. Aqui eu gastei 12, 11, 10,8. Então, eu gastei 10,80 ml para mudar de cor o meu sistema. Olha que rosinha bonito que ficou, hein? Ah, aquele rosa escuro, não pode. Se você pingar devagar, vai dar certinho. Então, não precisa, não. Então, o que que tem aqui? 0,1974 gramas de bifitalato, 3 gotinhas de fenolftaleína, e foi titulado até mudança de cor de incolor para rosa claro, e gastei 10,80 ml de solução de hidróxido de sódio, que eu preparei para ser 0,1, mas eu estou usando a padronização para ter certeza se é ou não 0,1, tá? Vou colocar aqui de novo, aqui do lado, a minha bureta, e olha no quadro. Olha no quadro. Se eu pesei uma massa e a proporção no ponto de equivalência do hidróxido de sódio para o bifitalato é de 1 para 1, o que significa isso? No ponto de equivalência, a quantidade de bifitalato é igual à quantidade de hidróxido de sódio. Eu não pesei a massa? Então, desse lado da formulinha, olha aqui, ó. Massa do bifitalato dividido pela massa molecular do bifitalato. Desse lado aqui, concentração vezes volume. Qual é a massa que eu usei do bifitalato? 0,1974 gramas. Qual é a massa molecular do bifitalato? Então deixa eu escrever para você aqui. A formulinha do bifitalato. Ele é o KHC8H4, de oxigênio 4. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos vir aqui na... Você já fez essa matéria, então você já tem, né? Vocês podem até me lembrar de eu colocar aquela tabela periódica do semestre passado, colocar novamente aqui, né? Deixa eu abrir aqui para vocês aqui, para todo mundo utilizar o mesmo valor. Cadê a tabela? Tá aqui. Compartilhar. Apareceu aí, gente, a tabela aí? Sim. Então tá. Calcula a massa molecular para mim aqui, ó.
KHC8H4O4. Calcula para mim aí. Pega a calculadora enquanto eu molho a minha mão aqui. Então, você poderia... Quanto deu aí? Vou mudar de tela, tá? Já deu tempo de copiar as massas, né? Então, vamos mudar de tela aqui. Quanto deu a massa molecular do bifidalato? Hello? Alguém na escuta? Mandando no chat, eu acho. Ah, mas um só? Tudo isso, Tia? Só Pietro? Depois a gente dá ponto pro representante masculino e vai falar que eu tenho preconceito aí. Aí. Não, cadê o resultado, gente? Tá certo aí? São só 2 casas decimais mesmo? 2 casas decimais mesmo? Tá certinho? Então, se eu pegar a massa do hidrogênio, do potássio, do carbono e do oxigênio, vai dar 2 casas, é isso? Ah, 204, 222? Alguém mais achou igual a Júlia? (204, 222), vendido para a Júlia. Se tiver faltando casa aí, depois você vai pôr no relatório. Ah, mas o Luiz usou isso na aula. Não, eu pedi para vocês calcularem. Se o negócio estiver errado, vocês colocaram errado, hein? Vocês vão fazer colocar. Eu não vou fazer a continha, não. Então, vamos usar esse, já que falaram que ninguém falou o contrário. Então, dá uma olhadinha aqui no quadro. Então, massa molecular do bifidalato, 204, 222 gramas por mol. A concentração do hidróxido de sódio que eu quero, qual é o volume? Deixa eu apagar aqui e colocar um pouquinho mais para cá. Qual é o volume que eu gastei? 1080 dividido por 1000, não é isso? Por que 1000? Porque para eu transformar ml para litros, eu preciso de dividir por 1000. Então, o resultado disso aqui vai ser litros. Faz a continha para mim aí, fazendo favor. Vou passar aqui, ó. A concentração do hidróxido de sódio, então, vai ser... Faz a continha para mim aí.
Lembrando que são 3 casas depois do último zero. Não depois da vírgula, tá? Depois do último zero. 0,0 3 casas, 0,00 3 casas, e assim sucessivamente. Faça a continha para mim aí, por favor. Vamos lá, 0,0108. Zero, 108. Mais algum aí? Ótimo. Então, a concentração aqui, 0,0108. Todo mundo achou 0,0108? Fizeram a conta certa, né? Ok, beleza. Dá uma olhadinha aqui agora, hein? Ó, presta atenção. Eu só fiz um equívoco. Agora que eu estou olhando no frasco de hidróxido de sódio que eu estou usando, o frasco de hidróxido de sódio está marcando 0,0100 e não 0,1, como eu falei para vocês, tá? Então, esse hidróxido de sódio que eu preparei aqui, ó, era para ele ser aproximadamente 0,01, tá? Vou fazer a continha aqui só para desencargo de consciência. Vamos ver aqui. Vocês não erraram nada aqui não, hein? Será que eu me enganei nele? 01974. Opa. 01974 dividido por 204,222. Isso. Vai passar dividindo, né? Dividindo por 10,80, multiplicando por 1000. Opa! Que conta que eu fiz? Ué! Ah! Alguém achou coisa. Ó, a minha continha aqui deu 0,0895. Será que a Lid tinha errado tanto assim, né? Era para ser 0,1, foi 0,01? Não. Alguém confere igual o Thalita aí, que o meu deu parecido com o da Thalita aí, ó. Confere aí, galera. Deu. Gente, não pode errar na conta, hein? Não pode errar na continha, não. Ó, nas minhas contas deu 0,08949, ou seja, 895 mols por litro. Ah, tá. Nossa, agora eu assustei. Que a Lid sempre prepara uma solução 0,1. Eu falei, será que eu olhei errado no negócio da Lid? Em vez de olhar 0,1, olhei 0,01. Então tá. Bom, vimos no semestre passado um tal de fator de correção, lembra? Lembra o fator de correção? O que é o fator de correção? É a concentração esperada pela concentração exata, não é isso? Opa, de novo. Ó, hoje é quinta, hein? Hoje tá difícil. Sem problema. A exata sobre a esperada. Agora sim, né? Qual que é a exata? 0,0895. Qual é a esperada? 0,100. Então, o fator de correção vai ser isso aí, dividido por 0,100. 0,89. 895. Lembra do fator de correção, gente? Lembra do fator de correção? Para que serve o fator de correção mesmo? Exatamente. Quando você prepara uma solução, você prepara algo aproximadamente aquilo que você pesou.
Só que o hidróxido de sódio, como eu falei para você, o hidróxido de sódio é complicado porque ele dissolve água muito. Então, quando eu preparei o hidróxido de sódio, era para ser 0,1, mas na realidade ele é 0,0895. Então, tem um fator de 0,895. Dúvidas aí, gente? Lembraram? Eu tenho a massa do bifitalato, tenho o volume de hidróxido de sódio, então eu tenho a concentração do hidróxido de sódio exata. Como diria na sala de aula, pode apagar? Bom, ninguém está falando nada, então vou eu apagar. Agora, eu vou fazer o desenho para minha titulação, só que já colocando a concentração. 0,100 mols por litro, fator de correção, 0,895. Agora sim. Aqui embaixo, agora, eu vou colocar 10 ml de HNO3, cuja concentração eu não conheço. Para quem não lembra, ácido nítrico mais hidróxido de sódio dá nitrato de sódio mais H2O. Ou seja, é uma reação de 1 para 1. A proporção de 1 para 1. Ou seja, no ponto de equivalência, a quantidade de HNO3 vai ser igual à quantidade de NaOH. Agora, eu não coloquei 10 ml de amostra, então eu vou usar concentração vezes volume. Não estou titulando? Concentração vezes volume. A concentração que eu quero. Qual é o volume de amostra que eu coloquei? 10 ml. Não precisa passar para litros, porque eu vou usar ml do outro lado também. Qual é a concentração de hidróxido de sódio? 0,100 vezes 0,895, ou seja, eu vou usar a concentração exata. Essa 0,1 é aproximada. Eu vou usar a exata, por isso que eu faço a multiplicação deles aí. Ou seja, para eu resolver, eu preciso dessa última variável aqui, ó. Eu preciso do volume no ponto de equivalência. E é isso que nós vamos fazer agora. Então, vou colocar novamente aqui a minha bureta. Vou pegar aqui a minha solução de hidróxido de sódio, que eu acabei de padronizar. Vou subir aqui para vocês tentarem enxergar. Deixa eu apagar a luz aqui de dentro. Ah, ficou um pouquinho mais fácil de visualizar. Então, vou eu completar a minha bureta. Coloco acima do menisco. Ó, passou. O menisco está aqui. Coloquei líquido até aqui. Coloco o meu beckerzinho embaixo. Agora, abro a torneira aqui até parar exatamente onde eu quero. No zero, certinho. Só para lembrar, né? A bureta, ela começa do zero, ou seja, né? Ela é enumerada de cima para baixo. Vou colocar aqui meu beckerzinho, para caso pingue eu complete novamente. E aí,
Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar. Ó, beleza. Aqui nós temos um pipetador automático. Quando você for chique, lá no seu laboratório vai ter. Ou se não, pera de borracha, ó. A pera de borracha, ela funciona da seguinte maneira, né? Ó. Aqui em cima, quando você aperta, você tira o ar dela. Ó, tirei o ar. Estava cheia. Ó, o bulbo dela aqui, ó, cheia. Apertei. Tirei o ar. Quando você aperta aqui, você tira o ar da pipeta. Ah, se você estivesse aqui na aula e alguém pegasse aqui na pipeta para enfiar na pera, já jogava pela janela. Por quê? Jamais eu pego aqui. Eu sempre pego aqui na pontinha, para que se eu colocar aqui não tenha problema de quebrar, tá? Jamais eu pego aqui, sempre aqui, tá? Eu sempre dou uma inclinadinha para que se tiver algum líquido ele não desça na pera. E, por favor, jamais deixe a pipeta na bancada com a pera. Por favor, você acaba com as peras do seu laboratório. Então, jamais. Só que como eu estou chique, né? Eu estou chique e vocês estão um pouco longe, eu vou pegar a minha amostra de ácido. Só um minutinho, que eu estou passando água no becker aqui. Vou descartar aqui no meu descarte. Estou pegando a minha amostra de ácido nítrico, que eu vou analisar. Peguei a pipeta que eu vou utilizar. Essa aqui é moleza, ó. Você abaixa ela toda, ó. Abaixa ela toda. Encaixa, ó a minha mão aqui, tá vendo? Vem na pontinha aqui encaixando. Encaixou, não muito, nem pouco. Apoio lá no becker, levanto. E aí, se eu rodar aqui, ó, tô rodando, não sei se você consegue ver, mas o líquido tá subindo, olha lá, ó. Ó o líquido subindo. Até agora, vou posicionar, ver se eu consigo usar as mãos aqui. Vou posicionar na altura dos meus olhos para eu ver o menisco. E aí eu acabo de puxar com bastante cuidado até parar exatamente no menisco. Apoiei o becker, peguei um Erlenmeyer, coloco dentro do Erlenmeyer e aí é só eu apertar aqui que o líquido escorre para dentro do meu Erlenmeyer. Moleza usando. Tiro, jamais deixo deitado. Coloco a pipeta perto da minha solução, para eu não misturar qual pipeta que eu usei para qual eu usei. Pego o meu indicador a fenolftaleína. Vamos abaixar aqui. 3 gotinhas de fenolftaleína. Pego o meu becker, volto lá para o ácido, né, que eu acabei de utilizar. 3 gotinhas incolor, já que a fenolftaleína em meio ácido, ela é incolor. Vou completar de novo a minha... Deixa eu virar um pouquinho aqui para você, ou para cá. Vou completar um pouquinho aqui, porque nesse intervalo deu uma pingadinha aqui no becker. Gente, quando você estiver no seu laboratório, você vai ter a sua bureta. Então, você vai cuidar bem dela, você vai deixar ela limpinha, ela não vai dar bolha, tá? Não vai pingar, você pode apertar aqui do lado, se você quiser, tá? Aqui são coisas que podem variar um pouquinho. Peguei o meu Erlenmeyer e vou lá de novo na titulação. Ó o dedão, hein? Ó, aperto até começar a pingar. Depois que começar a pingar, só troco o dedão de posição. Tá? Olha, só isso que faz, ó. Não fico desesperado enfiando a mão no lado, não. É só o dedão que muda de posição. Faço movimentos circulares. Até... Aqui é química analítica, tá, gente? Não é química geral, que você dava jatos de hidróxido de sódio. Não. Aqui você tem que ir bem devagar. Isso aqui é aquele rosinha claro.
Você quer fazer uma titulação que, se você for repetir depois, vai dar resultados muito precisos. Ó, começou a ficar rosa já onde caiu a gota. Aí eu já vou diminuir meus pingos. Percebendo isso, eu já diminuo a velocidade dos pingos. Ó, olha que rosinha clara, bonita, hein? Rosinha clara, bonitinho, ó. Vou eu lá, na minha... E olho lá, deu 10,2. 10,2. O volume aqui, ó, 10,20 ml que deu. Calcula para mim agora a concentração, então, do ácido nítrico. Faz essa continha para mim aí, então. Quanto deu a concentração do ácido nítrico? Enquanto vocês fazem isso, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lavar minhas vidarias, né? Como é que chama aquele caboclo que faz a cozinha, né? Como é que chama? Aquele bonitão que minha mulher fica olhando para ele lá? Aquele lá mesmo, que ele só fica por conta o dia inteiro. Eu não sou ele, não, mas tem que lavar as panelas aqui também, né? Então, vou lavar as vidarias enquanto vocês fazem o cálculo aí, ó. Você deve estar pensando assim, né? Ah, o Luiz foi lá e jogou tudo isso daí na pia. Não. No nosso laboratório, a gente não joga coisa na pia, não. A gente guarda no resíduo, depois descarta corretamente. Quanto é que deu, então, a concentração aí? 0,913? Isso. Vamos ver aqui. 0,913. O quê? Mols por litro. Olha que beleza, ó. Tá aí agora, o seu ácido nítrico está padronizado. Se você quiser usar esse ácido nítrico para titular um hidróxido de sódio que você não conhece, agora você já sabe. Qual que é o fator de correção dele? Ô Luiz, mas como é que é esse fator de correção? Ô, gente, quando eu preparei o ácido nítrico, era para ser 0,1 mols por litro. Então, de novo, fator de correção, o que é mesmo? A concentração exata sobre a esperada. Qual que é a exata? 0,0913. Qual que é a esperada? 0,100. Então, quanto é que deu o fator de correção? 0,913. Então, a concentração do ácido nítrico é 0,1 vezes 0,913. Aí, agora, eu quero o seguinte. Qual é o percentual peso por volume da solução de ácido nítrico? Ó, olha o que eu quero aqui. Quero o percentual peso por volume da solução de ácido nítrico. O que é peso por volume mesmo, gente? É a massa de ácido nítrico em cada 100 ml de solução. Vamos colocar a tabelinha de novo? Vamos colocar a tabelinha de novo. A tabelinha de novo aí, ó. Calcula para mim. Enquanto eu organizo a minha bancada, né? Estou tirando aqui a solução de hidróxido de sódio da minha bureta. Estou devolvendo para o frasco que a continha. Estou colocando o resíduo no frasco. E vou dar uma lavadinha nos débitos que eu utilizei
Como eu vou usar sempre essa bureta, já vou lavar ela no próprio suporte. Pego uma piceta com água destilada e dou uma boa lavada nela. Vou escrever no meu becker, ou num pedaço de papel, é melhor, né, para não dar problema. Vou escrever resíduo ácido básico. Ácido básico. Resíduo ácido básico. Vou colocar aqui meu becker com todo esse resíduo sobre ele, para depois nós descartarmos. Deixo lavar a minha pipeta, que eu mostrei para vocês. Quanto deu, hein? Espera aí que eu vou abrir o chat. Deixa eu abrir o chat aqui. Quanto? Cadê? Quanto deu aí? O peso por volume? Vocês estão aí ainda, gente? Só para saber. Estão aí ainda? Ó, paguei. O que é percentual peso por volume mesmo? Concentração, peso por volume. O que é? Teor, peso por volume? O que significa 0,0913 mols por litro? Essa é a concentração do HNO3. O que significa isso quimicamente? Que eu tenho 0,0913 mols em 1 litro. Não é isso? Não é isso que é concentração? Agora, o que é o percentual peso por volume? É a massa para 100 ml. Isso que é o percentual peso por volume. Então, em vez de 1000 aqui, ó, eu vou transformar para ml. Então, escrever 0,0913 mols por litro é a mesma coisa de eu escrever 0,0913 mols para 1000 ml. É a mesma coisa. Só transformei uma coisa na outra. Só que percentual não é por 1000, é por 100. Então, em 100 vai ter X. O que é X? 0,00913 mols em cada 100 ml. Concordam? Só que é massa em gramas.
Como é que eu transformo mol para gramas? Número de mol é massa sobre massa molecular. Massa é igual a número de mol vezes massa molecular. Ou seja, se eu multiplicar esse mol pela massa molecular do ácido nítrico, eu vou ter a quantidade em gramas para cada 100 ml, que é o nosso percentual. Qual que é a massa molecular do ácido nítrico, gente? 63,01. Então vai ser 0,00913 vezes, desculpa. 63,01. Olha o número de casas decimais, hein? 012. Ah, 012. Quanto que vai dar isso, por favor? 0,57,575. 0,57, 575. Não, 0,575. 75, ok. Lembrando, hein? Ó, é percentual. Então, o percentual peso por volume, percentual é sempre duas casas. Então, vai ser 0,58% peso por volume. Então, o percentual peso por volume do ácido nítrico nesta solução que nós acabamos de titular é 0,58% peso por volume. Pergunta, gente, por favor. Entenderam tudo? Olha que beleza, hein? Oh, que beleza. Oi? Alguém perguntou? Ah, que bom. Então, tá todo mundo sabendo? Então, a nossa aula hoje era isso, ó. Você lembrar, entender o que é uma padronização, no caso aí do ácido base, tá? Depois, fazer uma titulação usando a solução padronizada, um exemplo de ácido nítrico com hidróxido de sódio, dar o resultado em concentração mol por litro e dar o resultado em percentual peso por volume. O objetivo da nossa aula era este, ok? Em relação ao relatório. Então, o relatório. Lógico, né, que tem que ter aquela capa, sem dúvida. Eu vou enviar para vocês, alguns dados dessa prática de hoje. Ou seja, valores de massa de instalato para você determinar a concentração exata do hidróxido de sódio e volumes gastos dessa solução utilizada para titular o ácido nítrico. E como resultado, você vai ter o quê? Você vai ter as concentrações do ácido nítrico e os teores, peso por volume das amostras de ácido nítrico, tá bom? Então, o que eu vou fazer é enviar para vocês as massas do bifalato, os volumes de hidróxido de sódio e o volume, lógico, de HNO3 que você usou para fazer a titulação, tá? Então, os valores eu vou passar para vocês. Então, esses valores eu vou passar para você no portal. Você vai fazer tabelas com os valores e os resultados. Quantas tabelas? Quantas você achar necessário. Lembrando que uma tabela não pode nem ter muito número e nem pouco números. Você colocar 4 tabelas de 2 linhas, sendo que você consegue montar uma com 4 linhas, é muito mais interessante, tá? Então, o número de tabelas é você quem manda, tá bom? E, lógico, os cálculos. Preste atenção a partir de hoje, tá? Olha aqui. Quando é um monte de cálculo de repetição, você não precisa fazer todos os cálculos. Eu quero um exemplo. Então, por exemplo, eu vou te dar 10 massas de bifalato. Você não precisa fazer o cálculo das 10 massas, tá bom? Não é que você não pode, você vai fazer, lógico, o seu relatório. Mas no relatório, você não precisa colocar os 10 cálculos das massas, tá bom? Você pega um exemplo só, tá? Vou te dar 20 volumes de hidróxido para fazer o cálculo. Não precisa fazer os cálculos. No relatório, não
nos seus cálculos para você fazer o relatório. Mas no relatório, apenas, tá? Vai fazer o teste Q. Então, você está fazendo o teste Q, por exemplo, dos teores, do volume, do que você quiser. Não precisa, né, repetir todos os testes Q no relatório. Você vai fazer, e no relatório você fala assim, exemplo de cálculo do teste Q, exemplo de cálculo de concentração, tal. Exemplo de cálculo de peso por volume, tal. Tá bom? Então, o relatório não precisa ficar tão grande por um monte de cálculos que vocês vão fazer no relatório. Mas para os resultados do relatório, sim, vocês devem fazer. Vocês devem conversar entre o grupo se vai usar o teste Q e onde vai usar o teste Q, tá? Então, isso você vai ver nos dados lá. Eu vou te falar. Quando eu mandar os valores, eu vou te falar se você vai usar ou não o teste Q, dependendo da quantidade de valores. Na prática, você faz em triplicado, ou seja, 3 titulações. Se você consegue, a partir da visualização, já eliminar o resultado, então, por exemplo, se você for bom na titulação, o seu volume não pode variar de 0,2 ml. Então, no nosso caso lá, lembra quanto é que deu? 10,2, né? Acima de 10,5, já tinha que ser eliminado. Lógico, eu tenho que pensar, se eu tenho 3 resultados, 2 estão muito próximos e um está variando mais de 0,2, eu vou desprezar ele. Agora, se eu tiver 6 resultados, aí eu vou pensar por quê? De repente, o último, ele não varia em relação ao 0,2, mas varia em relação ao primeiro lá. Então, isso que você tem que olhar. Agora, vai fazer 3 repetições? Só de você olhar, opa, esse resultado está para fora. Então, não precisa usar. Agora, se for mais resultados, aí você usa o teste Q para verificar se há necessidade dele ou não de utilizar os resultados. Alguma pergunta aí? Alguém perguntou. Resultado é por e-mail, tá? Resultado é por e-mail. Então, você vai mandar o que você recebeu, ou seja, que eu corrigi, junto com o que você corrigiu. Então, no seu e-mail para mim vai ter 2 arquivos. O meu que eu te enviei e o seu corrigido para mim. Lembrando que agora é digital, né? Ou seja, digitado, né? Digitação não, digitado, depois digitalizado em PDF. Certo? Que questões essas? Que questões? Professor, no relatório as questões é para colocar na metodologia? Quais questões? De aula de hoje? Da aula de hoje? Não, Nayara, da aula de hoje ou o Nayara, e você me desculpa, mas de cabeça eu não lembro, não. Tá? Eu, quando faço o negócio, eu coloquei lá no relatório que tem que fazer. Nesse daqui, por exemplo, não precisa. Agora, o anterior eu não lembro, não. Tá? Aí tem que olhar. Se você quiser perguntar depois, aí eu te respondo. Então, gente, vamos dar uma respirada? Alguém lembrou de ler o que eu enviei para vocês? Eu acho, tá? Eu acho que eu coloquei lá que as correções têm que ser até as 2 últimas semanas de aula. Tá? Então, você pode mandar quando você quiser, mas no máximo até 2 semanas antes de terminar a aula. Tá? Eu acho que eu já falei isso, mas se eu não falei, então eu falo tanta coisa, de repente já anota aí, tá bom? Não esquecer. E outra coisa, o negócio é em grupo, hein? Tá? O negócio é em grupo. Não, o primeiro relatório que você me manda, eu coloco no portal, está lá, entrega de relatório. O que eu vou corrigir, que você tem que mandar por e-mail, tá? A primeira versão do relatório é sempre no portal. A segunda versão que você vai digitar, aí sim é por e-mail, tá? Porque aí cada grupo tem as suas correções distintas. Lembrando, o seu e-mail sempre vai ter 2 arquivos. O que eu enviei com a nota e o que você enviou para eu corrigir. Ok? Então, tá legal?
Bom final de semana para vocês, bom estudo, que as famílias de vocês estejam bem, se cuidem, tá bom? E vamos ter todo mundo vacinado. Falou, gente, um abraço a todos.